Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre um livro que eu estou terminando de ler. É um livro que eu achei bem interessante, por isso que eu achei legal estar gravando esse vídeo sobre ele, que é O Milagre da Manhã. Olha só, praticamente eu estou finalizando ele. Aqui praticamente eu estou no finalzinho, mais uns agradecimentos. Eu já li praticamente todo, que é a parte mais importante, né, do conteúdo. E ele fala de seis, seis segmentos, na verdade, seis itens que facilitariam a nossa vida, que mudariam, na verdade, a nossa vida, para que a gente consiga ter bons resultados com relação a novos comportamentos, a novos hábitos. O autor, ele fala muito sobre seis atitudes que a gente deveria fazer no nosso dia a dia logo ao acordar. E ele deixa assim o livro mais interessante porque ele fala que a gente pode adaptar essa nova rotina, estes seis passos, né? Até mesmo para um tempo pequeno de organização ou até mesmo que seja por um tempo maior. E pelo nosso estilo de vida também, pela nossa disposição. Então, são seis itens que a gente consegue fazer até mesmo em 6 minutos ou até mesmo em 1 hora. E ele deixa esses seis itens para a gente colocar na sequência que a gente achar melhor, até mesmo para a gente observar como reage o nosso organismo, o nosso corpo. Então, ele dá essa opção de mudanças desses itens e até mesmo questão de tempo. Então, eu vou mencionar, tá? Esses seis itens que seria: primeiro, quando a gente acordar, seria a gente entrar em silêncio. O silêncio que ele dita é que seria a gente despertar de uma forma mais prazerosa. Porque por muitas vezes a gente coloca o nosso despertador e a gente coloca aquele modo soneca, né? Porque a gente quer dormir mais um pouquinho. E quando a gente desperta novamente, a gente observa que a gente está sempre atrasado e a gente faz tudo meio tumultuado, já começa aquela rotina meio maçante, meio de forma desequilibrada, né? Porque a gente está entrando assim naquele tumulto de querer tomar café ou até mesmo sair em jejum e já entrar no trabalho, já naquela agitação toda. Então ele menciona o silêncio da seguinte forma: ele pede para a gente colocar o nosso despertador longe da nossa cama e assim que tocar, a gente vai ter o movimento de levantar e desligar. A partir do momento que a gente já saiu da cama, a gente vai lavar o nosso rosto, a gente vai até mesmo escovar nossos dentes e depois tomar um copo de água, que é o que a nutrição pede também, até mesmo para o nosso corpo, para os nossos órgãos, para o nosso intestino, que é super importante também. No caso, ele fala tomar um copo de água para despertar. E assim que tomar o copo de água, ir num lugar calmo, né? Ficar em silêncio. E esse silêncio que ele fala, que pode ser por 1 minuto ou até mesmo por 20 minutos, o tempo que a gente achar que é conveniente para nós, no nosso ritmo, né? A gente ficaria ou meditando, ou até mesmo refletindo sobre a nossa vida e até mesmo orando. Além do silêncio, ele pede para a gente ter afirmações positivas, pensamentos positivos e até mesmo afirmações que possam fazer com que nosso dia fique melhor. Por exemplo, eu terei um dia muito produtivo hoje, eu conseguirei cumprir uma parte da minha meta. Essa semana eu vou concluir tal projeto.
sabe, ter afirmações boas mesmo, que seja pelo dia ou pela semana ou até mesmo pelo mês, da forma que a gente achar melhor e desejar. Depois ele fala sobre, além de ter afirmações positivas, ter visualizações daquilo que a gente projeta, né, para o nosso bem. Então, por exemplo, a gente visualizar algo, né, que a gente gostaria muito que acontecesse, imaginar. Por exemplo, uma pessoa que está querendo concluir um projeto ao longo da semana e você imaginar, visualizar que você terminou aquele projeto e como que foi, né, a sua reação, a questão da felicidade, a sua alegria ao comemorar a finalização desse projeto. Ter, né, até mesmo essa imagem. Ele fala até mesmo dos quadros de visualizações, né? De colocar imagens também, que seria bem interessante estar colocando isso em algum lugar da casa, figuras, fotos, né? Para a gente ter esse otimismo, né? Ao enxergar. Além, então, do silêncio, da afirmação, das afirmações positivas e das visualizações positivas, ele fala sobre a escrita, que é super importante escrever tudo aquilo que a gente acha importante da gente fazer, ou até mesmo agradecer, né? Colocar no papel, hoje eu agradeço por tal coisa, por ter acontecido isso, ou até mesmo por acontecer, ou até mesmo que pode acontecer, né? Então ele fala que é super importante a gente colocar no papel, porque é bom que com o passar do tempo a gente pode retornar nesse diário, né, que ele fala que é bom ter um diário, e a gente pode recordar daquilo que a gente já fez de bom, né, ou até mesmo que a gente projetou e que aconteceu, porque a gente correu atrás e conseguiu conquistar. Então ele fala que é muito, muito valioso, porque por muitas vezes ao longo do tempo a gente nem presta atenção nas realizações que nós fazemos, né? E que queremos também realizar, e a gente vai deixando, porque a gente acaba esquecendo, né? Então, escrevendo, fica muito claro, dá uma clareza maior, né? Também ele fala sobre a leitura, né? Que é o quinto item, assim, que ele fala que é super importante também, porque quando a gente lê, a gente adquire conhecimento. E eu até lembrei, né? Realmente, quando a gente lê, além de adquirir conhecimento, abre mais a nossa visão, né? Porque às vezes tem coisas que outras pessoas pensam e fazem que a gente nem imagina que a gente poderia fazer também. E aí a gente começa até mesmo ter depoimentos novos, né? E a gente consegue até mesmo fazer algo novo e algo produtivo, algo bom que vai mudar a nossa vida, até mesmo assim, na nossa vida particular ou até mesmo no trabalho, né? Na nossa vida social. Eu lembro até mesmo de uma pessoa que um dia disse que às vezes quando você não consegue nem pagar um terapeuta, né? Uma boa leitura pode te ajudar. E realmente, né? Então, nem sempre a gente fica tão assim, como posso falar, sozinho, né? Sem direção. Se a gente tiver, às vezes, um bom livro, a gente consegue se direcionar de alguma forma. Eu acho bem interessante, porque alguns livros realmente me ajudaram bastante também em algumas coisas que eu gostaria de fazer, como esse. Por isso que eu achei interessante estar mostrando para vocês, né? O que o autor fala, o que o livro pede para a gente fazer, e ele cria até um desafio, né? Para a gente dar início, para a gente ver como vão ser as nossas reações. E o sexto item é o exercício, a atividade física, porque ele fala também que quando a gente se exercita, o fluxo sanguíneo, né, se movimenta mais e a gente tem mais disposição, né, mais motivação. Então a gente já sabe, né,
até mesmo na questão da prática, ou até mesmo em tantos depoimentos também, né, em tantos artigos também falando da prática de atividade física, o quanto é importante, né? Não só para a nossa saúde, mas também para a nossa disposição. Ele fala também que a atividade você pode escolher, né? Desde um yoga até uma corrida, um alongamento, qualquer coisa que você movimente seu corpo, e até mesmo por um tempo assim, que pode ser pequeno também, de 1 minuto que seja. Você pode fazer alguns polichinelos, ou até mesmo algumas flexões de braço, desde que você se movimente. Correr pelo quintal, né? É importante se movimentar. É isso que ele pede, que a gente terá um novo dia, né? Até mesmo com mais energia. E realmente é muito verdadeiro isso. Eu comecei a ler esse livro, na verdade, foi mês passado, quando eu recebi ele, né? Eu ganhei esse livro de uma professora num curso que eu me inscrevi. Ela me mandou. E quando eu vi o título do livro, eu achei muito legal, assim, eu já me interessei logo de cara por ele, né? E aí aquela curiosidade que bate, né? Eu fui pesquisar no YouTube antes de lê-lo, porque na verdade eu vi o resumo dele, achei bem interessante também, mas eu queria saber mais sobre ele, né? E aí eu procurei no YouTube de pessoas que já tinham lido ele. E eu vi muitos depoimentos positivos. Se vocês jogarem ele no YouTube também, no Google, vocês vão ver os depoimentos de pessoas assim que falam que mudou muito a vida delas. Por isso que eu me interessei mais, né? Eu comecei a ler em um dia e aí eu falei, nossa, vou colocar em prática amanhã. E eu já comecei a dar início nessas dicas todas que ele passou. Só que eu fiz as minhas próprias adaptações, né? Como eu disse para vocês, ele fala que pode ser em 6 minutos, né? Que cada item pode ser feito em cada 1 minuto do seu dia, de maneira bem rápida e prática. Como também em 60 minutos, né? Que seria 1 horinha. Eu falo que eu ainda faço mais do que isso, mais de 1 hora. Então, eu adiantei muito mais o meu relógio do horário, né, que eu já acordava. Por quê? Porque a minha adaptação foi, além de ser um pouquinho de mais tempo, porque o meu silêncio eu adaptei em oração, né? Mais uma oração que leva-se mais tempo, porque eu faço a oração do terço, que já era a minha meditação diária praticamente, que eu já fazia nas minhas manhãs. Eu sempre escolhia as minhas manhãs, porque eu achava que era algo muito importante para o meu dia, porque sempre me ajudou muito a oração do terço para me manter calma, tranquila, em paz e até mesmo com mais força e disposição também ao longo do dia. E nela eu já conseguia, né, até mesmo além de ficar em silêncio, em paz, tranquila, na oração do terço eu conseguia também visualizar, como o autor pede, né, no livro, ter visualizações boas, positivas, como também afirmações positivas, porque eu já conversava com Deus, né? Com Nossa Senhora. Então eu já visualizava também as imagens, né? De tudo aquilo que o terço pede também para visualizar as passagens bíblicas também. Então, aquilo que me trazia paz, que me traz paz, né? Então, foi muito assim, conveniente, né? Foi muito bom porque eu consegui juntar os 3 itens na oração do terço, que eu já tinha o hábito de fazer. E que valorizou ainda mais a oração também. A escrita, muitas vezes eu escrevia também algumas coisas que eu achava que era importante estar colocando
algumas meditações bíblicas também, né? Que eu tinha que colocar, escrevia também num diário, né? Que eu tinha. Então, também eu só reforçou mais também essa escrita, bem interessante. A atividade física eu já fazia, né? Mas não fazia nesse horário da manhã, eu fazia mais para a noite mesmo, que é o horário que eu conseguia, né? Frequentar mais a academia. Mas eu notei uma diferença enorme fazendo de manhã, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonolenta, muito, muito. Tanto é que eu falava assim direto para mim: eu sou uma pessoa noturna, não sou uma pessoa diurna, porque parecia que nada funcionava muito bem pela minha manhã. Incrível, eu tinha e tenho ainda, né? Porque eu ainda estou praticando, né? Ainda estou nesse processo, que até mesmo o autor fala que leva-se até 30 dias para você conseguir firmar até mesmo essa nova rotina, esses novos hábitos, né? Ele fala que seria de 21 até 30 dias, que é o tempo que seria para você ficar mais tranquila, né? Sim, aquele sacrifício do início, que seriam os 10 primeiros dias, que é um sacrifício bem grande, que a gente, por muitas vezes, tem vontade de desistir, né? E aí, eu achei que a atividade física me ajudou muito na manhã, mesmo fazendo em pequena quantidade, assim, em período pequeno de tempo, só de me movimentar, de até mesmo fazer algumas flexões, até mesmo de fazer um alongamento, né? Já deu uma mudada. E aí, muitas pessoas comentam que às vezes gostam de fazer atividade física antes de meditar ou antes de orar e não fazem depois. Por quê? Porque fazendo atividade antes, elas conseguem se concentrar mais na oração, até mesmo na meditação. Eu acredito que para mim funcionou melhor depois. Porque o que eu faço, na verdade, né? Eu oro primeiro, né? Aí depois que eu orei, visualizei, fiz afirmações positivas, eu fiz a escrita, a prática da escrita. Aí eu vou lá, faço o meu café, tomo o meu café. Aí eu tô mais com energia, né? Até mesmo por causa da cafeína. Aí eu faço atividade, fico mais disposta para poder estar fazendo o que eu tenho que fazer de verdade mesmo, até mesmo para sair para trabalhar, até mesmo para trabalhar em casa, que eu trabalho aqui em casa também. Então, eu vejo que foi melhor para mim assim, né? Porque se eu fizesse atividade antes, eu poderia ter energia até mesmo para orar, mas depois eu tenho quase certeza que me daria sono, porque eu ficaria parada novamente, entendeu? Então, pelo menos para eu continuar minha rotina, fazendo meus projetos, fazendo o meu trabalho, eu teria que me exercitar um pouco antes, até mesmo para tomar um banho depois também, para poder estar fazendo o que eu tinha que, na verdade, o que eu tenho que fazer, que são os meus compromissos diários, né? Então, para mim, funcionou melhor assim. Já o autor fala que ele já acorda, faz aquele processo de lavar o rosto, escovar os dentes, né? Tomar água, e ele faz o cafezinho dele, não se alimenta, não faz o café da manhã assim completo, que ele fala que senão, por causa dos alimentos, pode até mesmo dar mais sono, né? Realmente, se você come, né, algo um pouco mais pesado e dá uma maior sonolência, aquela vontade de voltar para a cama. Então ele prefere tomar o cafezinho dele puro e aí fazer o que ele tem que fazer e depois tomar o café da manhã dele. Então cada um faz de uma forma diferente, né? Cada um faz da forma que achar melhor. Por isso que ele deixa bem claro que você pode adaptar, né? Tanto em questão de tempo e em questão também da sequência dessas fases, esses itens, né, que ele menciona, que são 6. Gente, achei tão importante estar falando isso, sabe por quê? Principalmente porque na última semana, eu, por coincidência, né, lendo o livro também. Ah, outra coisa, deixa eu falar antes que eu esqueça. Então, eu falei para vocês que eu recebi esse livro mês passado. E aí, acho que vocês estão na dúvida, né? Tipo assim, nossa, mas ela não leu ainda, né? Até agora, a gente praticou logo quando
deu início à leitura é porque eu fiquei 2 semanas fazendo isso, o que o autor pede, né? Essa sequência aí dos 6 itens aí que mudam, né, a vida de muitos, né? Como ele mesmo diz. Eu achei muito bom, né? Deu um resultado muito legal, porque eu percebi que meu dia rendeu muito, 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 muito. E como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito sonolenta, assim, minhas manhãs não rendiam muito e eu achei que rendeu demais. Até mesmo depois do meu almoço, eu achei que eu ia ficar com muito sono. Eu não fiquei com sono, tanto é que não precisei nem ficar tomando café, sabe? Para despertar, eu fiquei com mais disposição, foi ótimo. Só que depois de 2 semanas praticamente, eu fiquei doente. Aí eu tive uma crise, porque eu não sei se eu cheguei a falar nos outros vídeos que eu tenho a síndrome do intestino irritável. E aí eu entrei em crise, porque quando a gente entra em crise é meio complicado. Aí que as manhãs realmente ficam péssimas, né? Mas eu sei quais são os meus gatilhos, que eu posso gravar até outro vídeo falando sobre isso, que é bem interessante na parte de nutrição também, tá? Na parte de intestino, que é muita coisa para falar sobre o intestino, né, gente? Muita coisa mesmo. Nessa crise, que foi bem forte também, eu acabei deixando, né? Por quê? Porque, assim, as minhas manhãs não estavam sendo muito legais, porque eu estava sentindo dor, né? E aí demorou praticamente uma semana para eu entrar num estado, assim, mais tranquilo da síndrome, né? Que eu sei que às vezes leva um tempinho também para voltar à rotina normal. Mas voltou, mas assim, é coisa do ser humano, né? Que coisa, porque eu fui deixando. Eu esqueci o livro, praticamente. Eu comecei com os projetos que estavam meio atrasados, com algumas coisas que eu tinha que fazer, alguns estudos que eu tinha que realizar. E aí fui dando lugar a tudo isso, né? E aí eu fui me desorganizando na questão de leitura. Na verdade, eu parei de ler, fiquei mais dedicada aos meus estudos mesmo na parte de nutrição. E aí esqueci do livro. Só que nem eu estava falando antes, essa semana e semana passada, coincidentemente, eu atendi alguns casos bem assim, fortes com relação a problemas emocionais, né? E aí me veio muito esse livro em mente, eu lembrei dele. Eu falei, nossa, eu preciso indicar esse livro para tais pacientes, né? Porque elas precisam ler também, porque acho que vai ajudar muito, porque eu lembrei como que me ajudou naquela fase, né? Até mesmo quando eu comecei a praticar. E eu falei, nossa, mas eu preciso também fazer, eu preciso retornar, eu preciso terminar de ler ele e eu preciso retornar com esses hábitos. E aí anteontem eu comecei a ler algumas partes que eu já tinha lido para lembrar mais, né, para reforçar. E eu finalizei, né? Praticamente ontem eu finalizei ele. Só da parte de agradecimentos mesmo que eu ainda não consegui ler tudo. E comecei a colocar em prática também. E eu falei, gente, por que eu parei? Sabe quando você fica pensando, por que eu parei? Porque assim, tá sendo tão bom novamente. É claro que nem diz o autor, os 10 primeiros dias não são um mar de rosa, porque requer um esforço enorme, que nem hoje mesmo eu acordei, aí eu fui para minha oração, só que eu fui meio arrastada. Aí durante a minha oração, na minha meditação, eu fiquei com muito sono e eu ficava assim, depois que eu orar, eu vou voltar para minha cama, porque eu acho que eu tenho mais tempo, que hoje eu não tinha paciente para atender de manhã, eu tinha só que estudar mesmo, né? E aí aquela coisa de procrastinar, né? Como sempre, né? Ah, não, mas aí depois eu deixo meu estudo para mais tarde, atividade física eu faço depois, não tem problema, porque eu já fiz ontem. E aquela coisa da mente, né? Do ser humano também que vai sabotando, né? A gente, né? A gente mesmo se sabota, né? Terrível.
E aí, dentro da minha oração, graças a Deus, eu fui orar e fui ler a Bíblia e o Espírito Santo falou comigo através da leitura da palavra. E ele falou sobre disciplina. Incrível, gente. Sabedoria, disciplina. Eu falei, gente, Deus fala o tempo inteiro, né? O tempo inteiro Deus fala com a gente. E aí eu falei, vai, acorda pra vida. Vamos levantar, lavar novamente esse rosto. Vai fazer o seu café, vai tomar o seu café bem forte e vai para a leitura. E foi isso que eu fiz. Fui tomar meu café, consegui ler mais, fiz a atividade que eu tinha que fazer. E aí, olha, tomei meu banho, estava pronta para outra. Eu falei, nossa, que bom que Deus fala comigo. Então, eu pensei muito nessas pessoas que eu deveria passar esse livro para elas e ao mesmo tempo falar sobre a minha experiência. E além disso, de falar com essas pessoas que eu considero assim que vai ser muito importante essa leitura e até mesmo as orações, né? Porque eu falo que a gente tem que nutrir o nosso espírito o tempo inteiro, né? Não só o corpo, não só a mente, é o conjunto, né? E acredito que nutrindo nosso espírito a gente consegue nutrir muito facilmente a nossa mente, o nosso corpo também, né? De maneira assim, bem mais leve. E além delas, eu achei legal estar falando isso para vocês. Eu sei que meu canal tá bem devagar, né? Não tenho muitos vídeos ainda, porque eu tô naquela minha rotina, né? Vou no meu tempo, né? Porque também eu tenho outros compromissos também diários e também não sou muito, como posso falar, não tenho muita experiência, né? Tanto é que vocês viram que os meus vídeos são bem armadores, né? Bem simplesinhos, mas para quem está começando, né? Mas eu achei que é importante estar falando porque eu queria mesmo estar passando essa experiência para vocês. E eu coloquei em mente também que eu quero fazer, né, algo diferente. Estou pensando até mesmo depois do carnaval, começar até mesmo gravar, mesmo que não tenha ninguém comigo, porque eu posso até falar para alguns pacientes, para algumas pessoas também, até mesmo sem ser pacientes, mas algumas pessoas que eu sei que seria bom estar junto, né? Até mesmo assim, não porque elas sofrem também de algum probleminha emocional, de algo também que as afeta, mas uma questão mesmo assim de fortificar, de fortalecer, né? De até mesmo ter algo melhor, né? Mudar um pouco mais a vida, né? Como está mudando também a minha, através da oração diária e através também desse livro que eu estou lendo sobre esses processos também, né? Esses passos, na verdade, que ele fala. E um desses passos realmente é o silêncio, que ele fala sobre a meditação e sobre a oração. Eu pensei, por que não, né? Assumir um compromisso até mesmo por mim mesma, que eu acho que vai me fazer um bem enorme estar fazendo isso por mim. E assim eu consigo também passar para alguém que queira, né? Eu estou pensando no horário da manhã, de assumir um compromisso diário por um tempo também. Porque não, talvez por um mês, né? De fazer essa oração com vocês. Eu sei que nem todos são católicos, nem todos rezam, fazem a oração do terço, né? Porque a gente sabe que a oração do terço também é para Nossa Mãe Virgem Maria, né? Nossa Senhora. Mas eu gostaria muito de fazer essa oração porque Maria sempre foi muito, muito forte na minha vida, sabe? Eu tenho vários testemunhos assim dela e ela que me levou a Deus. Não tem como eu não fazer oração no terço porque o terço sempre me fortificou em tudo na minha vida.
E eu queria assumir esse compromisso, né? De estar orando. E até mesmo vendo, né, essas pessoas também que têm essa dificuldade, às vezes até mesmo de despertar pela manhã, porque são tão tristes, sem energia de levantar da cama e acabam até mesmo estendendo o dia na sua cama, né? Às vezes nem sempre dormindo, mas sem força realmente de cumprir suas atividades do dia a dia, por uma tristeza tão profunda, né? Que as levam a ficar sem energia. E eu as entendendo muito bem também o que é ficar sem energia, porque é muito ruim, é algo que a gente não consegue mesmo realizar o que a gente gostaria e que a gente sente péssima também no final do dia, quando a gente percebe que a gente perdeu quase o nosso dia inteiro ficando na cama, sem nenhuma produtividade. Eu queria assumir esse compromisso para ver se a gente consegue até mesmo reforçar isso, né? Esse horário matinal de acordar, mesmo sendo arrastada, mas de ter este compromisso diário, tendo uma disciplina maior. Eu sei que às vezes nem muitas vão conseguir, mas que fiquem nas suas camas orando, né? Isso que importa. Se fortalecendo, mesmo não levantando, mas ficando lá quietinhas, só meditando e só ouvindo. Então não importa se seja uma ou só eu, o que importa é que possamos passar essa energia boa, tá? Então é um convite, talvez esse vídeo não seja assistido por muitos, talvez não seja assistido por ninguém, que eu já tenho consciência disso, né? Por ser um canal novo, que praticamente ninguém me conhece, mas eu tô assumindo esse compromisso, tá? Por mim e para quem quiser vir. Quem aparecer de repente também, não sei, vai que eu tô lá às 7 horas da manhã, numa quarta-feira, pós-carnaval, e apareça alguém. Nossa, quem que é essa pessoa, né? Que canal que é esse que eu nunca vi? Quem sabe alguém fica. Ou até mesmo ouviu e falou assim, não, deixa, eu não quero. Mas é um compromisso meu, tá? Então, acho que é válido vocês lerem um dia, se vocês estiverem assistindo esse canal, me assistindo. É uma dica que eu dou. O Milagre da Manhã, que tem muito a ver com oração também, com Deus, com Nossa Senhora, tá bom? Então é isso que eu queria falar, gente. Um beijo, fiquem com Deus, tá?